Onde está Deus? Olá, gente boa e querida de Deus, mais um Teologia para a Vida FTCA Cast. Aqui é um espaço para conversarmos sobre teologia, mas aquela que toca a vida real, no seu dia a dia, no cotidiano. E hoje temos um tema fascinante para tratar com você. Jorge Barro aqui, e fica conosco, imperdível o nosso FTCA Cast de hoje. Muitos de nós aprendemos a procurar Deus no templo. E não está errado isso. Mas também no culto, na oração, nos momentos extraordinários da vida. Mas será que Deus também está nas mesas, nas conversas, nas canções que por aí estão, nos encontros aparentemente comuns, dia a dia do cotidiano? Será que Deus também frequenta restaurantes? E para conversar sobre esse tema, hoje eu recebo uma pessoa muito querida do meu coração, muito especial, e ele se chama Daniel Menara. Aqui está. Seja bem-vindo, Daniel. Que prazer ter você aqui no nosso programa da Faculdade Teológica Sul-Americana. Obrigado, meu professor Jorge. Satisfação é sempre minha estar aqui com você. Daniel, essa pessoa sempre alegre, todos os dias passa aqui no corredor, me cumprimenta, faz questão de entrar na minha sala, me dá um abraço. Que coisa boa. Então, para falar um pouquinho sobre o Daniel, eu quero apresentar esse cabra bom para vocês. Daniel é músico. E que músico! Olha, eu sou testemunho. Como esse cara toca uma guitarra assim, e outros instrumentos, obviamente, mas a guitarra dele é maravilhosa, né? Daniel também é designer gráfico, faz as coisas tudo muito bonito. Então, quando você vê aquelas artes bonitas lá no site da FTCA, no nosso Instagram, tem aí a rúbrica do Daniel nesse aí. Ele, portanto, ele trabalha na FTCA e ele é formado aqui. Graças a Deus. Você foi meu aluno, não? Fui seu aluno em alguns cursos, na verdade, mas já que você abriu esse parêntese, não tem como eu falar da minha vida e da minha jornada sem falar da FTCA. A FTCA tem sido, assim, balizadora das virtudes no meu coração. Olha aí, então podemos dizer que assim como você é um antes de Cristo e depois de Cristo, você é um antes da FTCA e depois da FTCA. Isso é bacana, porque às vezes tem pessoas que passam por aqui, mas não deixam que a FTCA passe por elas, né? E você aí está impregnado da FTCA. Rapaz, bastante. E muito grato por isso. Coisa boa. E também ele é casado e pai da Sofia e da Bianca. E digo de quebra, gente, passando por Londrina, o cara é um baita de um churrasqueiro. Obrigado. Então é isso. Gente boa, bora para a nossa conversa agora? Menara, talvez a pergunta mais simples, e assim é a vida, né? Sempre talvez seja a mais difícil de todas, né? Onde estamos procurando Deus? Que pergunta fascinante. Porque, de fato, todos nós que somos, né, dados o ser humano por si só é um ser religioso. E a gente já nasce com essa sede, tentando encontrar esse Deus. Mas, geralmente, a gente é pego pelas respostas mais simplistas. Olha, Deus está naquele monte. Deus está naquele outro monte. Deus está dentro daquele templo. Deus está nessa doutrina, Deus está nessa religião. E eu acho que é até natural que, por muito tempo na nossa jornada, a gente se encontre buscando Deus nesses lugares. E hoje ainda, a gente vê isso acontecendo. Só que quando a gente começa a conhecer a pessoa de Jesus de Nazaré, que de fato é o Deus encarnado, a gente percebe que ele manifesta essa presença de Deus em lugares que muitas vezes a gente não espera. Olha lá. Ele fala, por exemplo, sobre Deus, sobre o reino dele, falando de uma semente que cresce, que ela é pequena, mas cresce. Ele fala de Deus enquanto ele está com as pessoas numa mesa comendo. Ele fala de Deus quando ele está repartindo pão, repartindo peixes, quando ele está em festas de casamento. Então, pássaros
Pássaros, né? Pássaros, exatamente. Isso me fez lembrar de John Stott, que era um amante de pássaros. Verdade. Especialista em pássaros. E um grande pregador, grande teólogo. Assim, maravilhoso. Quem não conhece John Stott, olha, precisa ler de fato. Então, assim, Jesus, o que é fascinante em Jesus é que a espiritualidade dele é uma espiritualidade para cada momento da nossa vida. Então, ele traz o sagrado para o ordinário. E eu acho que é isso que ele espera que a gente também faça, como seguidores maduros dele. Bacana. Pô, já começamos bem, hein? Ah, que bom. Já começamos bem. E você me fez lembrar, Daniel, eu fiz um post recentemente no meu perfil do Instagram, e eu estou fazendo uma série muito interessante sobre 66 livros e uma missão, e cheguei em Salmos. E em chegando em Salmos, uma das ênfases que eu dei foi justamente essa, dessa dimensão da criação de Deus nos Salmos, como ele fala de rios, montanhas, ar, né? Pássaros, força, vento, fogo, o tempo, nuvem, o tempo todo, águas, rios, né? A minha alma tem sede de Deus, assim como a corça suspira, animais, né? Toda a terra está cheia da glória de Deus. E parece que às vezes isso não fica tão claro para a gente, né? E a gente não valoriza tanto essa perspectiva, né? Que você está colocando. Acontece bastante. E se você vê, hoje, por exemplo, a gente ainda tem situações que dificultam muito mais ainda a gente perceber Deus nessa coisa do cotidiano. Por quê? Porque a gente está muito ocupado. A gente está correndo contra o tempo, a gente está acelerado. Olha, o nível, brother, você sabe muito bem disso, porque você tem vivido por algumas décadas aí. Hoje, o nível de distração muito grande que a gente tem na nossa vida é muito maior. Antes, as pessoas tinham por hábito ir uma nas casas das outras. As pessoas tinham por hábito convidar os amigos. Hoje não tem. Por quê? Porque a gente já tem um universo de distrações tomando o nosso tempo. Dentre elas o celular, porque você para perceber que quando as pessoas estão no restaurante, no happy hour, alguma coisa assim, o celular está sempre ali, as pessoas olhando o celular e em cima da mesa, né? Eu tenho tido esse hábito, tentado ter, às vezes eu esqueço, sabe, Daniel? De quando eu estou com as pessoas, eu não deixo o celular em cima da mesa. Eu coloco no meio das minhas pernas, coloco no bolso, em algum lugar, para dizer para as pessoas, eu não quero ficar distraído. Eu quero desfrutar da tua presença, eu quero celebrar a vida com você aqui agora, né? Perfeição, cara. Até posso fazer um adendo a isso? Recentemente, né, como você bem sabe, eu e minha esposa, a gente toca em restaurante também, e uma das coisas que a gente percebe constantemente, são justamente assim, a diferença entre famílias e famílias. Algumas famílias chegam e elas estão todas conectadas ali, todas umas com as outras e tal. Por outro lado, você olha às vezes outras mesas, durante o almoço, o jantar inteiro, a pessoa não troca uma conversa com a outra. Aqui, né? Só aqui, ó. Olha no só. celular. Meu Deus. E nós somos desafiados a não viver essa vida dessa forma. Então, nesse sentido, você concorda em dizer, em perceber que talvez, Daniel, a gente esteja passando hoje, né? Claro, a gente tem crise de fé, tem várias crises passando, mas uma das crises que nós, seres humanos, né, estamos passando é a crise de atenção, né? Hoje o mundo rouba a nossa atenção o tempo todo. Eu costumo dizer que nós estamos sendo disputados, há uma disputa pela nossa atenção o tempo todo, e quem ganha essa disputa nos conquista. Seria um pensamento que passa pela tua cabeça? Rapaz, passa totalmente, porque o ser humano ele é feito de atenção. Você pode ver, você vai valorizar as coisas que você dá atenção e vice-versa. Você dá atenção às coisas que você valoriza. E não é novidade isso, o próprio Jesus falou sobre isso, falou assim, ó, onde tiver o teu coração, ali está o teu tesouro. Então, brother, as pessoas acham que esses dispositivos, por exemplo, eles estão continuando levando a vida deles da mesma forma que era antes de ter os dispositivos, e não. À medida que você está ali scrollando, à medida que você está passando por uma rede social, assistindo um vídeo e o algoritmo percebe que você gosta daquilo, ele começa a forjar na sua cabeça um tipo de reação ou de percepção que você não teria antes. E é por isso que o nosso papo aqui tem a ver com a gente perceber o sagrado
de cada momento da nossa vida. Enquanto muitas vezes você está fazendo isso, pode acontecer de você estar deixando de perceber todo o milagre que está acontecendo para você estar aqui nessa tarde, a gente conversando. Uhum. E há uma conspiração divina para que a gente estivesse juntos, né? Eu concordo plenamente. Eu sou dessa filosofia. Imagina, né? Onde você nasceu, onde eu nasci, no tempo que a gente nasceu. E hoje nós estamos aqui, divinamente encontrados. E se a gente não ficar ligado com isso, não se atentar, a gente acaba sendo sequestrado por essa distração, por esses outros fatores, não só sequestrado fisicamente, ou intelectualmente, ou emocionalmente, mas sequestrados até de Deus, né? A gente acaba fazendo com que Deus não venha a dialogar conosco nesse processo, né? Então, Daniel, durante muito tempo, e olha, é muito tempo mesmo, quando eu falo muito tempo, desde a filosofia grega, não é de hoje, né? Que nós aprendemos a dividir a realidade em dois mundos, né? Entre o chamado sagrado e entre o chamado secular, né? Ou, de uma outra maneira, como alguns colocam, também o espiritual e o profano, né? Ou o material e o espiritual, o religioso e o comum, né? Mas essa divisão, na sua opinião, te pergunto agora, como um teólogo, hein? Existe? Essa divisão existe? Ou deveria existir? Bom, brother, eu não tenho certeza de que Jesus reconheceria essa divisão da forma como geralmente a gente faz. Essa separação, né? A gente quer viver uma vida, normalmente, aos nossos moldes, durante o dia do nosso trabalho, com as pessoas, e a gente acha assim, não, mas domingo eu vou na igreja, eu me encontro com Deus, eu falo com Deus, etc. Não acho que Jesus via a coisa apenas dessa forma. Eu acho que sim, havia muita transcendência na pessoa de Jesus, no poder miraculoso dele de trazer o reino, trazer esses valores, trazer já esse vislumbre da cura, do chamado das pessoas para uma nova vida, para uma metanoia, mas também, essencialmente, as pessoas que se encontravam com Jesus via nele uma pessoa extremamente humana, uma pessoa extremamente ligada às questões que oprimiam as pessoas daquela época na realidade do dia delas. Na realidade do dia delas. Jesus não estava lá simplesmente dizendo assim, olha, pessoal, vim aqui porque eu acho que é importante vocês me conhecer para que vocês um dia possam ir para o céu. Não era isso. E muitas vezes você bem sabe que as nossas doutrinas, elas são, às vezes, um pouco capengas. Então, as pessoas tendem a acreditar que essa ideia de reino de Deus, ou reino dos céus, seja uma realidade futura, a qual a gente vai alcançar depois que a gente morrer. E o nosso papo aqui hoje é sobre isso. É sobre como essa realidade já está presente no dia de hoje que a gente está vivendo, na forma como a gente enxerga um ao outro, o coração transbordando de Deus, transbordando do amor de Jesus, do perdão, da misericórdia, ele transforma em comportamento. Então, o que a gente percebe em Jesus não é que ele ia encontrar Deus, por exemplo, no templo ou nos rituais sagrados, como a gente geralmente imagina. Onde que Jesus trazia a presença de Deus? Era nas casas. Era quando ele se sentava à mesa com as pessoas. Marta e Maria. Ele estava com gente comum, fazendo coisa comum. Ele estava indo em festa de casamento. Comendo um peixinho na praia com os discípulos. Peixinho na praia. Coisa deliciosa, por sinal. Jesus, se você observar bem, você vai ver que esse reino de Deus que Jesus está pregando, ele está totalmente conectado com a vida, aqui e agora. Isso é bacana você dizer, porque muitas vezes, Daniel, a gente vê esse Jesus apenas transcendente, né? Agora, do ponto de vista teológico, a gente chama isso da cristologia alta, né? A cristologia alta, o que transcende. Mas a gente também tem a cristologia baixa. Baixa não no sentido de inferior. Jamais. Baixa no sentido de que toca a terra, porque o verbo se fez carne e habitou entre nós, né? E aí eu acabo assim meio que percebendo, parece que as pessoas veneram um Jesus triste, um Jesus da cruz, um Jesus às vezes carrancudo, um Jesus que derruba as mesas, né? E que fala
que confronta os religiosos e tudo mais e tal. Mas, por outro lado, eu vejo um Jesus tão alegre, tão simples, tão no cotidiano, tão feliz, né? Tão de bem com a vida, e isso só pode ser Deus nele, né? Só pode ser Deus, porque Deus gosta da vida. Entendeu? E Jesus, sem sombra de dúvida, o ponto que você tocou é fascinante. Jesus, você vê que ele é fascinado pela vida. E é por isso que ele veio, para que a gente pudesse ter vida e vida plena, completa, abundante. Vida feliz. Feliz, né? Não quer dizer que a gente vai para Jesus e a gente vai conseguir todas as coisas que a gente deseja. Não, não é isso que Jesus falou. Mas ele nos ensinou a ser contente com o maná que Deus nos dá a cada manhã. Então a gente pode dizer, Daniel, que esse tipo de visão, perspectiva, mentalidade, né, muito presente no referencial aí de muitos irmãos e irmãs nossas em comunidades, em igrejas, acaba gerando uma espiritualidade fragmentada, eu quero dizer o que com isso? Que aqui você entra, aqui você não entra, aqui você toca, aqui você não toca, aqui você experimenta, aqui você não experimenta, ou seja, acaba fragmentando aquilo que é espiritual e aquilo que é secular. De total acordo. E eu nem preciso ir muito longe para falar disso. Eu posso falar da minha própria experiência de vida, assim como... Melhor ainda. Nós já passamos por isso, certo? Então, como uma criança que cresceu, como a gente falava, num berço evangélico, né? Então, pra gente sempre tinha essa coisa, olha, guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor. Tá, mas aí, quando essa espiritualidade aumenta, você percebe que toda a terra é casa do Senhor. Todo lugar. Todo ser humano é uma expressão de Deus. Da Imago Dei. Da Imago Dei. É. Perfeito. Então, por que eu vou, assim, condicionar, como você bem colocou, essa fragmentação, condicionar a minha experiência com o divino apenas quando eu for num determinado lugar, num determinado horário, seguir uma determinada liturgia? Que eu chamo de espiritual. Que eu chamo de espiritual. Mas eu também não guardo os meus pés quando é no trabalho, né? Opa! Não é? Exatamente. Quando eu estou com alguns amigos, etc e tal, aí parece que não é a expressão da espiritualidade, isso é coisa corriqueira e cotidiana da vida secular, né? Exatamente, ou seja, Deus não fez morada totalmente em mim, parece que ele resolve morar em mim só quando eu estou dentro do templo. Não é? Aí não dá certo. Ou seja, nós que abraçamos o Espírito de Jesus de Nazaré, nós temos essa sedução no olhar pela vida. Temos as sandálias sujas. Né? As sandálias sujas. A gente quer ver Deus. Cara, é 6 horas da manhã, a hora que eu tenho que pegar o trânsito para vir trazer minhas filhas na escola e vir trabalhar. É como que eu entrego o meu trabalho. É justamente o que Jesus fez. Ele foi para as mesas, ele foi para as festas, ele foi falar de peixe, ele foi falar de semente, ele foi falar de uma mulher que perde uma moeda, foi falar de um pai que tem 2 filhos perdidos. Um homem que viveu a vida na sua plenitude, né? Na sua plenitude. Sabe, você falou de uma maneira pessoal, vou te contar uma historinha. Conta aí. Quando eu era menino, eu sou filho do templo, né, Daniel? Sim. Eu nasci numa família católica e a minha mãe era zeladora, ela limpava um templo católico lá em Marília, no interior de São Paulo. Cidade boa. Depois as minhas irmãs foram para a igreja evangélica, se converteram, etc. E aí, então, a gente também foi com toda a família, minha mãe foi, meu irmão foi, por último, meu pai foi, e eu era menino, eu tinha aqui mesmo, eu era carregado. E aí nós fomos zeladores da igreja presbiteriana em Marília. Coisa linda. E aí, uma vez, eu escutando ali, um moleque no templo, a vida inteira no templo, só que nem Zacarias, né, filho do templo, né? Um pastor contou uma ilustração. Olha, ela foi sensível, toca até, mas não é bíblica. Ele falou o seguinte, que o crente tem que ser igual ao passarinho. Ele falou, tem que ser igual ao passarinho. O passarinho, ele voa, e de repente ele coloca os 2 pezinhos assim, em cima do fio de alta tensão, e não acontece nada. Ele não morre eletrocutado, não morre nada. Aí ele falou assim, o crente cheio do Espírito, ele está lá no poder do poder da eletricidade passando tal, e cheio, né, de força ali e tal. Mas se ele pegar um pezinho e colocar assim na ponta do pezinho na terra, ali no chão, na calçada, em algum lugar, ele morre eletrocutado.
Olha, tem um poder de convencimento absurdo. Sim. Ou seja, espiritual é aquele que está acima desse mundo podre, corrompido, sujo que aí está, né? E Jesus fez uma oração para Deus. E quando na Bíblia, em algum momento, você encontrar a palavra rogo, para aí. Melhor você parar. E Jesus diz assim: Pai, rogo que não tire os meus discípulos do mundo, mas no mundo livra-os do mal, livra-os do maligno. Coisa linda. Hã? Coisa linda. Então essa espiritualidade não vai para o mundo, quer ficar num monte com Deus, no templo, na igreja. Um ascetismo. Né? Ficar numa célula, ficar no estudo bíblico, né? E é até estranho, sabe, Daniel? De vez em quando algumas pessoas chegam assim e falam assim, na igreja. E eu fico pensando, quem que ensinou? Tá vendo a teologia? Sim. Tem gente que fala que a teologia não presta, né? Não serve, né? Não ajuda. Porque não sabe o poder de uma teologia ruim, né? Digamos assim. Exatamente. Né? Aí perguntam assim, o que é que você faz? Você trabalha com o quê? Aí ele começa dizendo assim, na minha profissão secular... Opa! Secular? Tá vendo? Então é por isso que às vezes nós estamos falhando com um testemunho cristão na evangelização, porque você acha que você faz coisas seculares, quer comais, quer bebais, quer qualquer outra coisa venhais a fazer, tudo seja feito, né? Missiodoxa, né? Para a missão de Deus, para a glória de Deus, né? Então viver é uma doxologia. Lindo. Lindo, perfeito. E eu acho que a gente vai inevitavelmente passar um pouco por isso que você está dizendo nesse nosso bate-papo aqui, né? Então vamos começar? Vamos lá. É uma doxologia, então, aproveitando o gancho, né? Fazer o que Jesus fazia, passar uma boa parte do seu tempo ao redor da mesa, as mesas em comunhão com as pessoas. Isso é um ato doxológico, Daniel? Olha, eu acredito que sim, e você pode perceber pelo próprio resultado. A Bíblia ela é muito cirúrgica quando ela fala sobre o poder de Deus na vida da pessoa, como ele é percebido, nos resultados. Então, quando você vê uma pessoa que ela se encontra com a sua família, ela se encontra com as pessoas, ela vai às mesas, ela tem essa capacidade de acolher, também de ser acolhida, porque a gente tem momentos que a gente precisa ser acolhido, ou seja, a gente se entrega nessa vida, que foi a vida que Deus nos deu, diga-se de passagem. Jesus, aliás, faz parábolas fascinantes sobre isso. Demais. Quando você pensa, por exemplo, naquele homem que não granjeia nada porque o que ele acha que o Senhor deu para ele era muito pouco. Então, eu falei assim, fiquei com medo de você voltar e, de repente, eu ter perdido. E na parábola de Jesus, eu falei assim, mas você é mau, porque se eu quisesse que isso ficasse guardado, eu colocava num banco. E, na minha leitura, ali Jesus está falando da vida. Porque eu tenho uma vida, você tem uma vida. A minha vida não é melhor que a sua, eu não acho que a sua seja melhor que a minha. Eu acho que Deus nos dá a possibilidade da gente experienciar Ele a partir do nosso próprio lugar de existência. Eu posso conhecer Deus no meu trabalho como designer, assim como você pode conhecer Deus no seu trabalho de escritor. Você lembra muito bem daquela, não sei se é anedota, né, da época de Martinho Lutero, né, do sapateiro, enfim. Ele nem precisa contar aqui. Mas é isso. No fim do dia, encontrar com Jesus é a gente ter uma disposição, uma inclinação, um prisma no olhar para encontrar a presença dele em cada coisa dessa que a gente falou, nos encontros, nos acolhimentos, nas reconciliações, na experiência do relacionamento da gente com as pessoas, com esse planeta, né, que a gente deveria estar cuidando, inclusive. E é aí que a gente manifesta essa transcendência. Porque uma pessoa só pode amar algo que ela não vê, e, né, é bíblico isso, se ela primeiro conseguiu amar aquilo que ela vê. Você concorda? Com 100%, 100%. E um local, né, Daniel, como a gente estava falando, que a gente muito vê, né, é esse local da mesa, né?
esse local da mesa, porque veja, na mesa Jesus come com pecadores, ele come até com fariseus, com pessoas estranhas, ele transforma água em vinho numa festa, ele multiplica as coisas. Olha, a gente não pode se esquecer, onde é que Jesus instituiu a ceia? Uma mesa. Essa teologia da mesa, que muitas vezes a gente acha que isso daí não é uma coisa tão espiritual, mas eu quero te perguntar isso, você acha que a mesa é uma boa metáfora do reino de Deus? Eu não acho que você poderia fazer uma afirmação mais adequada. Essa é uma excelente metáfora, meu mano. Por quê? Porque quando a gente pensa em mesa, a mesa ela fala de encontro. A mesa, ela fala de acolhimento. A mesa, ela fala de reconciliação. Até mesmo nessas histórias que Jesus contava, a própria história do filho pródigo, falando em reconciliação, quando ele volta, ele faz uma festa. Não é? A festa tem uma mesa, ela tem um banquete. Olha só. Certo? Que lindo, né? Então, Jesus, ele usou bastante esse arquétipo da mesa para falar dos valores do reino de Deus. É o lugar onde a gente compartilha com as pessoas. A gente compartilha não só alimento, a gente compartilha uma conversa, a gente compartilha a nossa vida, a nossa alegria, o nosso sofrimento. Ideias, sentimentos. Ideias, né? sentimentos. E se a gente pensar bem, cara, isso talvez revele algo realmente muito profundo e denso a respeito desse nosso Deus. Porque o reino, diferentemente do que a gente muitas vezes tenta acreditar, não é uma coletânea de doutrinas corretas. Arcabouço, Um né? arcabouço. Fechado, hermético, né? Exatamente. Em Jesus, eu acho que você vai concordar comigo, a gente percebe que o reino é uma experiência de relacionamento. E eu agregaria um pouquinho mais. Relacionamento com Deus, né? Um relacionamento com o próximo. Claro. Consigo mesmo. Lindo. E com toda a criação não humana. Portanto, o reino é relacional, porque tem o seu protótipo na própria Trindade, que é o Deus relacional, no Pai, no Filho e no Espírito, né? Então, o reino de Deus não é uma coisa, não é um sistema fechado, né? O reino de Deus é relacionamento. E como é difícil para as pessoas entenderem isso. Com certeza, né? Com certeza. Bom, uma das ideias bastante interessantes que também agora eu quero trazer para a gente refletir e pensar um pouquinho, né? Uma vez você estava falando sobre isso e eu fiquei curioso, agora eu quero te dar a oportunidade de você explicitar um pouquinho mais e trazer essa ideia dos substantivos e dos verbos para essa nossa conversa. O que seria isso? Ó, veja que interessante. Agora, o Daniel uma vez falou isso comigo, eu falei assim, caramba, eu vou trazer isso daí um dia que a gente tiver a oportunidade. E agora veio a oportunidade, esse tempo é o Kairos, entre substantivos e verbos. A gente vive mais o quê? Olha, que pergunta! Evidentemente que vai depender muito de cada um, mas naturalmente o ser humano ele é seduzido pelos substantivos. São conceitos que na minha jornada de fé eu comecei a perceber, mesmo de estudioso aqui na faculdade, né? Mais uma vez, devo muito a minha forma de pensar aos anos que eu sentei ali naquelas cadeiras e aprendi com grandes mestres a pensar de forma mais própria a palavra de Deus e como se ela relaciona com a gente. Belo Enfim, testemunho. Obrigado. Então, quando a gente vai para o mundo da religião, a religião ela é fascinada pelos substantivos. Olha que frase, a religião é fascinada pelo substantivo. Exatamente. Espero que você explique esse negócio para a gente explicar. aí. Por exemplo, a gente gosta das palavras igreja, a gente gosta da palavra doutrina, do sistema, da religião, a gente gosta da denominação. Às vezes, olha, tem gente que eu vejo assim, sem maldade, cara, mas eu vejo que a pessoa tem mais prazer em falar o nome da religião dela do que, por exemplo, de Jesus de Nazaré. Eu sou tarará, tarará, tarará. Nossa, e Jesus? Jesus fazia parte aqui do processo até a gente virar a gente, né? Enfim. Só que eu acho que quando a gente observa a vida de Jesus, Jesus definitivamente ele não tem compromisso com os substantivos.
Os compromissos de Jesus estão muito atrelados aos verbos. Quando a gente pensa qual que é o grande mandamento, é um verbo: amar. Que ele vem muito conectado com outro verbo: perdoar. Porque se você não perdoa, é impossível você amar. Porque a gente vive numa realidade caída, naturalmente. Outros verbos que têm tudo a ver com a pessoa de Jesus: servir, cuidar, repartir, enxergar. E olha só, quando eu falo de, por exemplo, repartir, a gente tem Jesus repartindo peixes, partindo pães, multiplicando. Quando a gente fala de enxergar, a gente vê Jesus tirando as escamas dos olhos das pessoas. E quão cheio de escamas estão os nossos olhos hoje? Então, essa ideia de verbo, para mim, ela é muito fascinante. Interessante isso. Exatamente. Só para dar um pouquinho mais de informação, assim, né, dessa coisa que fala ao meu coração, você vai lá para o livro de João, ele começa: no princípio era o verbo. A gente sabe que em grego está logos, mas vamos assumir aqui até de forma poética, a palavra verbo foi muito bem escolhida, porque é o verbo criador. Quando a gente está falando de Javé, Jeová, o nosso Deus, o Deus que é personificado em Jesus, ele é um verbo que ele é um Deus que tem tudo a ver com os verbos. Quando Moisés chega diante daquela sarça que ardia e não se consumia, o que ocorre? Ele pede para Deus um substantivo. Olha só que interessante. Ele fala assim: tá, eu vou lá falar para esse povo que você quer libertar eles, mas eu vou em nome de quem? Substantivo. Ele dá para Moisés um verbo repetido 2 vezes. Assim, quando você for falar para eles, você vai falar que quem te enviou foi o eu sou o que sou. Então veja, viver é verbo. Crer é verbo. Compartilhar é verbo. Então, nós teríamos uma espiritualidade, na minha leitura, muito mais madura se a gente trocasse um pouco o nosso fascínio pelos substantivos. Eu sou crente. Isso não diz nada. Porque eu sou presbiteriano, eu sou assembleano. Isso não diz nada. O que diz? Os verbos. Andar como ele andou. Andar como ele andou. Aí diz muito. Diz bastante. Então, veja bem, é muito interessante isso que você está colocando para nós, porque a gente poderia, e é mesmo, né? Até quando a gente estuda, verbo é ação. É ação. Verbo é movimento, né? Verbo é deslocamento, né? Agora, o substantivo é lugar. É estagnado. É estagnado, é um sistema, é uma doutrina, é algo, né, mais fechado, né? Então... algo concluído. Algo concluído. Então, explica um pouquinho mais. Pelo que você está falando, então, tem essa diferença, né, enorme entre o substantivo e o verbo. O que seria isso? Eu acho que tem a ver com a nossa... Mais uma vez, o ser humano, ele tende a ser um pouco, às vezes, até acomodado com a realidade. Por exemplo, eu ouço, às vezes, até na instituição falar assim: você está aqui para fazer algo, não para ter um emprego. Olha só a diferença. Eu venho aqui não é porque eu tenho um emprego, é porque eu tenho uma missão diária. Você tem um propósito. Eu tenho um propósito, eu faço coisas aqui. Então, isso toca diretamente na questão, acho, da própria cognição humana. Porque a gente é naturalmente fascinado pelos substantivos. Eu acredito que isso seja um fator que, quando a gente leva para a espiritualidade, a gente deixa ela também fragmentada. Ou seja, é possível defender a verdade e não ter compaixão. É possível. É possível ter ortodoxia, mas não exercer a misericórdia, né, Daniel? E Jesus nunca separou, né, estas coisas. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre arte e assombro, né? Esse encantamento, né? Chesterton dizia que o mundo nunca sofrerá por falta de maravilhas, mas por falta de capacidade de se maravilhar. Coisa linda. Perdemos essa capacidade, Daniel? Bom, brother,
Quem sou eu para dizer, mas vou dar minha percepção? Eu acho que talvez sim. Né? Eu acho que, de certa forma, o ser humano, né, moderno, pós-moderno, líquido... Seja o nome que for. Né? Seja o nome que for. A gente está numa realidade onde nós vivemos uma espécie de anestesia. Uma anestesia da consciência, uma anestesia da nossa própria capacidade de perceber o milagre de cada amanhecer, de cada dia. Por quê? Porque a gente vive nesse novo paradigma onde tudo é muito rápido, tudo é muito veloz, onde a gente, mais uma vez, a gente já falou anteriormente sobre a questão da distração. Então a gente está mergulhado num fluxo contínuo de coisas que às vezes a gente nem para se perguntar se aquilo que a gente está fazendo, aquilo que a gente está vendo, aquilo que a gente está planejando, aquilo que a gente está sonhando, de fato tem alguma conexão verdadeira com essa expressão que Deus colocou dentro de nós, para a gente existir, para a gente viver. O nosso tempo, ele favorece demasiadamente com que a gente faça as coisas sem ver, sem perceber, sem sentir. E nesse sentido, é muito interessante que você tocou no ponto de vista, no ponto da arte, e a arte ela tem o poder de tirar a gente do comum. Ela tem o poder de fazer com que a nossa mente se exercite, com que a nossa imaginação se expanda, com que a gente vislumbre coisas que às vezes no ordinário no cotidiano você não vê, né? Você não vê. Não percebe. Não percebe. Nesse sentido, como eu sou músico, como eu sou designer, eu percebo esses padrões o tempo todo. Um pouco do que talvez a gente fale aqui depois é sobre isso. É sobre como perceber, e no meu caso específico, de muita gente que a gente conhece, é sobre como perceber a beleza desse Deus criador, que é um artista, nas artes, nas poesias, nas canções, na literatura, certo? E tá cheio de artistas na Bíblia, né? Repleto de artistas, muitos... Se você for pensar, o próprio Jesus, o próprio pai de Jesus, quando você pensa, por exemplo, na profissão de carpinteiro, é um artista. É um artista? Claro. É alguém que tem que cortar algo milimetricamente, ainda pensar em beleza. Fazer o design. Pensar em estética, fazer o design. Pescadores. Pescadores são artistas. É aí que tá a beleza. Porque muitas vezes as pessoas pensam, artista é o cara que canta, que toca. Que pinta, né? Não. Qualquer pessoa que faz alguma coisa com esse coração incentivado pela beleza do Criador, que se torna Criador por consequência, se torna um artista. A arte, Daniel, ela nos ensina e nos empurra, de certa maneira, até nos obriga a prestar atenção à arte. Eu estou relendo, né? A Volta do Filho Pródigo, do Henry Nouwen, e ali no comecinho, antes dele começar a descrever os detalhes da parábola, ele conta a história dele, que ele tinha um grande desejo de ver, né, o quadro do Filho Pródigo ao vivo, né? E ele foi no Leningrado, lá na Rússia, né? E ele ficou 4 horas numa cadeira, olhando para aquele quadro, tentando entender aquele homem que com as 2 mãos colocava sobre os ombros do filho pródigo ali ajoelhado e com outros personagens mais sisudos em pés na frente dele, como que se tivesse assim imobilizados, não conseguindo amar aquele jovem. Ele ficou 4 horas para escrever um dos seus maiores livros, que é A Volta do Filho Pródigo. É isso que eu coloquei. A arte, ela consegue fazer o quê? Levar a pessoa a ver coisas que ela não vê no seu dia a dia, né? Mas não só ela, né, Daniel? Não só ela. A arte também em forma de música, né? E como você é músico, eu quero trazer aqui agora um pouco essa conversa à mesa conosco, né? Falando de mesa como metáfora do reino, onde nós estamos aqui, né? Porque a música, ela tem essa capacidade de também, né, nos tocar profundamente, né, nos arrepia, nos causa sensações e tudo mais, né, Daniel? Vamos falar um pouquinho, então, sobre a música? Sim, é um assunto que, mais uma vez, me toca bastante. A música tem feito parte da minha vida desde muito cedo. Então,
Até por isso, né, você imagina, eu era um jovem na Assembleia de Deus, e eu ouvia as músicas, achava muito bonito, que tocava, eu chorava, achava uma coisa fascinante. Uhum. E às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas isso daí é coisa do mundo. Você vai ficar ouvindo isso daí, mas eu via que a poesia estava falando, por exemplo, igual o próprio quadro aí do Rembrandt, de um pai que ama um filho, e isso está carregado de Deus. Então, mais uma vez, o nosso problema dos substantivos são esse. Essa música é do mundo, mas os verbos que ela está trazendo na sua poesia são verbos extremamente divinos. Eu fico com os verbos. Eu fico com os verbos divinos. Acontece, por exemplo, eu sou ministro de louvor na igreja aqui em Londrina, uma igreja que eu amo, uma comunidade maravilhosa. E nós somos da teologia que entende que, de fato, o amor por ser a expressão de Deus, a expressão de Jesus, é, de fato, um dos maiores desafios para o ser humano lidar com ele. Por quê? Porque nós somos naturalmente egoístas. Então, quando a gente fala em amor, diferentemente do que muita gente pensa, a gente está falando de vencer nós mesmos. Então, pensando nisso, muitas vezes o ministro de louvor, como acontece comigo, a gente vai para o culto e quer trazer essa mensagem, a gente canta cânticos, fala sobre o amor de Deus. O amor de Deus é belo, o amor de Deus nos transforma, o amor de Deus nos faz vivos. E, para minha surpresa, por exemplo, chegou um dia de eu receber uma informação de um líder da igreja que questionou isso. Ele falou assim, nossa, mas acho que aqui na igreja a gente está falando demais de amor. Uau. Será que a gente não tinha que falar mais da palavra? Mas a palavra fala só de amor, né? O tempo todo, né? A palavra fala de amor. Talvez ele não esteja, ou muitos de nós, ou pode acontecer até comigo, não esteja entendendo exatamente o que é esse amor. É esse amor que faz a gente estar vivo. É o amor do Pai por nós. E essa é uma das definições mais profundas que a gente encontra na Bíblia de João, né? Deus é amor, ponto. Deus é... Olha. Deus é amor. Ou seja, ele não falou Deus é a palavra de Deus. Uhum. Não que a palavra não seja importante. Claro. Ela é claro, muito importante. Claro. Mas a palavra é o próprio canal para a gente encontrar essa virtude chamada amor. E veja você como isso é interessante. Porque eu também trabalho profissionalmente com música. E poucos domingos atrás, estava com minha esposa, a gente tocando num restaurante aqui da cidade, um restaurante chique, e a gente cantou uma música do Renato Russo, da Legião Urbana, que é Pais e Filhos, que tem um refrão gigante. É bonita essa música. Ela é bonita. E o refrão dela é muito tocante, brother. O refrão dela fala assim, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Então veja, esse sujeito, ele está parafraseando Jesus. É preciso amar as pessoas. E veja você que no momento que a gente cantava essa música, a gente também conseguia... A gente fica olhando, às vezes, a mesa, como está se comportando, né? E a gente via as pessoas tocadas por essa canção. Uhum. Que é o segundo mandamento. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Jesus mandou a gente fazer isso. Então, brother, exatamente. Então, como a gente está falando dessa espiritualidade do cotidiano, do dia a dia, para mim, não há espiritualidade mais proeficiente, mais viva do que uma espiritualidade que faz alguém ser tocado. Uhum. Ah, mas você não falou Jesus. Não preciso. Porque Jesus apareceu no verbo. Se eu falei que é preciso amar as pessoas, e olha como é difícil amar as pessoas. E alguém recebeu aquilo, e sei lá se ela ficou cantando durante a noite, sei lá se ela pensou em alguém que de repente ela estava chateada, ou que ela estava odiando, e pensa, poxa vida, mas eu estou sentindo no meu coração que eu deveria amar essa pessoa como se não houvesse amanhã. Percebe? E o que significa essa frase, na sua opinião? É claro que a gente não tem como voltar lá na cabeça do sujeito que fez a música, né? Mas, do ponto de vista teológico, na sua experiência, Daniel, o que é amar as pessoas como se não houvesse amanhã? Belíssima pergunta também. Eu acredito que a vida ela sempre acontece hoje. Você lembra
Antigamente tinha muitos secos e molhados. Não sei se é dessa época. Secos e molhados. Claro. Você entrava nos secos e molhados, tinha uma plaquinha lá assim, ó, fiado só Só amanhã. É. Aí você chegava no recinto no outro dia, a placa tava lá, ou seja... Vende fiado, sim, amanhã. Amanhã. Então o amanhã, ele não existe do ponto de vista filosófico. Do ponto de vista do seu lançar na existência. O que existe? Existe hoje. O que existe é o agora. Agora é quando Deus está te chamando. O amanhã está sendo construído, evidentemente. Por isso que Tiago disse, né? Amanhã, lembra de Tiago falou isso? Amanhã faremos isso ou aquilo, se Deus permitir. Se Deus permitir, exatamente. Então, se Deus permitir que eu esteja no amanhã, eu vou fazer. Mas se eu não estou no amanhã, eu tenho que fazer agora. Tem que fazer agora. O chamado da vida é urgente, brother. E Jesus era tudo sobre o dia também, eu acho. Daniel, como nós estamos falando de arte, né? Tem alguma música que para você expressa... eu sei que não tem uma exatamente, talvez só, né? Mas pelo menos um exemplo de que expressa esse nosso tempo, aquilo que a gente está vivendo nesse momento agora? Bom, brother, com certeza, mais uma vez, como a gente conversou, as músicas, elas acabam nos dando essa possibilidade da gente ver arquétipos, não só de modelos de reino, mas como da própria percepção da nossa vida sobre aquilo que a gente está fazendo. E uma canção que fala muito comigo, especialmente, é uma canção lá na metade dos anos 90, daquela cantora canadense Alanis Morissette, que chama Ironic. Ironic, que tem a ver com ironia, né? Isso aí. Literalmente ironia. E essa canção, ela fala sobre o quanto a vida é imprevisível. Me lembra muito, por exemplo, o Eclesiastes, falando sobre a brevidade da vida. A vida é como um vapor. Jesus mesmo falou da brevidade da vida muitas vezes. Muitas vezes. Às vezes fala como... a Bíblia fala como neblina, né? Como uma folhagem aqui que está verdinha, daqui a pouco ela seca. Né? Exatamente. Então, veja bem, e olha, você tem, por exemplo, a própria parábola de Jesus que ele conta, de um homem que encheu seus celeiros. Louco. Você vai morrer essa noite. Se te pedir a vida agora, aí, o que vai acontecer com você com tudo isso aí? Então, pensando, por exemplo, nessas músicas que se tornam verdadeiros hinos no nosso coração, para mim, essa música Ironic, ela se tornou como um hino para a vida, que é assim, se você ficar demais pensando, olha, a vida vai acontecer o dia que eu me casar. Pode acontecer de você se casar e a vida não ser exatamente aquilo que você planejou. A vida vai acontecer quando eu for promovido no meu emprego. O Eclesiastes fala disso, Jesus está falando disso. A vida pode não acontecer da forma que você está pensando o dia que você for promovido. Eu vou ser feliz mesmo quando eu comprar minha casa. Exatamente. Né? Ou ter aquele carro. Exatamente. Ou mudar para aquela cidade. Isso, e se você for para as redes sociais, elas estão o tempo todo te incentivando a ter esse tipo de pensamento. Não vejo problema, acho que todo mundo tem que ter metas, tem que ter projetos, tem que ter... Excelente. Desde que, mais uma vez, a nossa fala, desde o início aqui, é sobre como perceber o sagrado de cada momento. No cotidiano. No cotidiano. Então você pode sonhar, você pode ter planos, metas, projetos, mas o chamado da espiritualidade de Jesus é para você não arrimar o seu coração nisso. Jesus nos chama a uma percepção da vida, da beleza da vida, do espiritual em todas as coisas, justamente para que nós sejamos contentes com cada amanhecer. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Disso o apóstolo Paulo. É um aprendizado. É um aprendizado, exatamente. Então, mais uma vez, só para reiterar, por que a gente está falando dessa canção? Porque existem na nossa própria realidade vários sinais, vários poemas, vários, como se fossem as próprias escrituras sendo manifestas na vida cotidiana. Eu não preciso necessariamente esse cântico aqui ele só vai falar dos valores de Deus se for um cântico gospel.
Não. Eu estou ouvindo aqui a Alanis cantando uma canção que fala de verdades que são ditas e reiteradas desde o Antigo Testamento e depois faladas mais uma vez na boca de Jesus. Então percebe? A espiritualidade muitas vezes não é sobre onde você está, o que você faz. É sobre como você percebe. Uhum. Ou seja, essa música, pelo que você está falando, então, ela fala dessa imprevisibilidade da vida, né? E também vivemos nessa época que ela é obcecada pelo controle, e isso tudo, né, condiciona a gente, pode levar a gente por um caminho muito perigoso, que é o caminho dessa ansiedade. Isso tudo pode gerar muita ansiedade nas pessoas, não é isso? Com certeza. E mais uma vez, Jesus, ele nos alertou para o risco da ansiedade. O que é a ansiedade? É você tentar antecipar uma coisa que você não vai viver nesse momento. E geralmente é uma dor. Ou ele também usou a palavra preocupação, né? Preocupação. Então, eu sempre gosto de dizer, né, que uma vez eu falei isso com meu filho, ele guardou, até hoje ele lembra, né? Preocupação. Pai, o que é preocupação? Você coloca um hífen no meio, já resolveu a questão. É pré-hífen ocupação. É se ocupar com coisas que ainda não aconteceram. Exatamente. Né? É isso que vai acontecendo, né? Exato. E pegando o que você trouxe a questão, essa ansiedade, ela está justamente nessa fantasia que acontece dentro da gente, que a gente começa a pensar, você transforma a sua felicidade, a sua plenitude, eu até prefiro a palavra plenitude, numa promessa futura. Sempre lá. Sempre lá. Amanhã eu descanso, amanhã eu vivo, amanhã eu aproveito, amanhã eu amo, amanhã eu percebo. E você bem sabe, o amanhã, ele vai sempre se afastando. E dessa forma nunca se torna uma realidade. Pleno agora. Pleno agora, exatamente. Então, a gente acaba vivendo de adiamentos. Quando a gente, mais uma vez, é chamado para viver o agora. Eu não sou feliz agora, né? Não, mas amanhã. Amanhã, quem sabe, né? Sempre nessa perspectiva, né? E enquanto isso, o que acontece? A vida acontece. A vida está acontecendo no aqui e agora enquanto isso, não é isso? Exatamente. Então, assim, eu acho que para a gente fechar um pouco essas ideias sobre o amanhã, sobre o agora, é muito salutar para uma boa vida, para uma vida que também se dedica a uma espiritualidade mais integral, né? A pessoa ter um foco presente. Porque é a única coisa que a gente tem. Eu conheço, né, pessoas que, por exemplo, têm a vida ceifada muito cedo. De que serviu o amanhã para alguém que faleceu ontem? Então, lembro de Davi, quando o filho está prestes a morrer, o bebê, e ele chora, ele jejua e tal. E aí, a hora que o filho padece, as pessoas questionam ele, tá falando assim, não, enquanto havia vida, havia esperança. Acabou, vamos lavar o rosto e seguir a jornada, né? Jornada. Desse jeito, né? É isso. Bom, Daniel, eu gostei muito já dessas músicas que você trouxe aí pra gente refletir um pouco, né? Porque a gente também, para chegar nessas reflexões, precisa pensar um pouquinho fora da caixa, né? É importante. E se não pensar fora da caixa, a gente não consegue perceber isso que você está falando para nós, né? Tem mais alguma outra música que você gostaria de trazer para a gente refletir, para a gente pensar? Tem sim, brother. Tem uma música que tem até uma história interessante com ela. É uma música que surgiu ali no Brasil por volta de 96, de uma cantora americana chamada Joan Osborne. É famosa essa. Famosa. E a música chamava One of Us. Uma melodia linda, uma letra, a voz impressionante. E eu achava aquela música bonita. E na época eu não sabia muito inglês, mas aí eu vi lá, God, One of Us. Traduz aí pra turma aí. What if God was one of us? E se Deus fosse um de nós? Aí o dia que eu vi a tradução, eu falei, meu Deus, eu não posso cantar essa música.
como assim? Se Deus fosse um de nós, gente? Deus é Deus, ele tá lá, ele é grande. E por muito tempo eu ficava assim, eu passava música na rádio, às vezes eu até tirava, mesmo gostando muito da canção. Depois de um bom tempo, observando mais uma vez, por isso que é muito importante a gente observar Jesus, a Bíblia inteira ela é muito rica, mas Jesus é a nata, é o suco de tudo, né? Ele é a plenitude das próprias Escrituras. A gente vai perceber que talvez o que a John Osborne estivesse cantando não fosse tamanha blasfêmia, como a gente está pensando. Porque quando eu penso em Jesus, eu penso em um de nós. Eu penso em um homem que certamente teve febre quando ficou gripado lá no Oriente Médio, lá na Palestina. Chorou, suou sangue, sofreu. Tinha que tomar banho diariamente para tirar o macuco. Então, nesse sentido, de cara, a gente já consegue perceber uma similaridade ou uma aplicação dessa poesia. A gente precisa de poesia para viver. Só que ainda tem uma dimensão mais ampla ainda. Por quê? Porque o que realmente me constrangia na música é que no momento ela falava assim, just a slob like one of us, just a stranger on the bus, trying to make his way home. Apenas um desajeitado num ônibus, tentando encontrar o seu caminho para casa. E eu confesso para você, cara, que até hoje me toca. Por quê? Porque é exatamente isso que Jesus fala lá em Mateus 25. Tá lá, né? Ele começa a fazer um discurso apocalíptico. Olha, e no fim, né, os bodes serão separados das ovelhas e tal, não sei o quê. E aí, eu chamarei você e falei, vinde, benditos do meu Pai. Porque eu tive fome, vocês me deram de comer. Tive sede. Me deram de... Aí eles vão perguntar, mas que é isso? Você não tá batendo muito bem, digamos assim. A gente nunca fez isso. Quando que a gente fez isso? Vocês fizeram isso todas as vezes que vocês fizeram um desses pequeninos. Ou seja, a mim vocês fizeram. A um desses marginalizados. O que é um marginalizado? É um desajeitado dentro de um ônibus, tentando encontrar seu caminho para casa. Entende? Então, hoje, cá entre nós, eu penso que Deus desperta o nosso olhar, Ele tira as escamas dos nossos olhos para perceber que Ele está se manifestando em todo lugar. Toda a terra está cheia da glória de Deus. Não é porque uma música tem o substantivo gospel que quer dizer que ela carrega uma mensagem cristã. Você diria que essa música ela tem um toque aí de encarnação? Totalmente encarnação. Porque é o que Jesus faz. Jesus é um Deus que se encarna, que traz a natureza humana mais para perto de Deus. Então, se Deus fosse um de nós, como que você vai fazer algo para Deus? É ajudando. Talvez esse desajeitado que está no ônibus. Eu me lembro aqui, Daniel, como você trouxe Jesus, né? Que certa vez um discípulo de Jesus chega para ele e diz assim, mostra-nos o Pai. Né? E Jesus olhou bem para ele e falou assim, olha para mim. Quem me vê, vê o Pai. Vê o Pai. Né? Esse um de nós, né? Imagina se cada um de nós fizéssemos isso. Imagine se alguém chegasse para você, Daniel, ou para você que está participando conosco aqui, e fizesse essa mesma pergunta que o discípulo fez para Jesus. Daniel, Jorge, Antônio, Teresa, Cristina, mostra-me Deus. E você olhasse para essa pessoa e dissesse assim, olha para mim. Olha para a minha vida. Claro que eu não sou Deus. Jesus é. Eu não sou. Mas se eu tivesse a autoridade, e eu preciso ter, para dizer assim, olha para mim, porque em mim você vai ver o caráter de Deus.
Esse é que é o ponto. Você vai ver esse Deus que ama porque eu amo. Você vai ver esse Deus que é bondoso porque eu sou bondoso. Você vai ver esse Deus que é compassivo e misericordioso porque eu estou sendo compassivo e misericordioso. Você vai ver esse Deus que é justo porque em tudo que eu faço com justiça. Cara, esse é o testemunho do Anavas, né? Desse Deus presente na nossa vida, na nossa caminhada, desse verbo que se fez carne em Jesus, mas esse verbo também se fez carne em nós, habita em nós, né? E agora a gente passa a ser habitação, tabernáculo, templo desse Deus Espírito dentro de nós, né? E aí a gente não vai separar o profano do sagrado, do secular, do espiritual, né? Onde eu estou, Deus está comigo. Para onde fugirei da tua presença? Se subo os montes, lá está. Né? Se desço lá para os vales, lá está, né? Não tem como dizer assim, Deus, dá um tempinho aí porque eu vou ali num campo de futebol e o senhor fica me esperando aqui, eu te pego daqui a pouco, né? Então você vê, né, como é interessante olhar para esses chamados profetas seculares. Profetas seculares. Né? E perceber que Deus também pode usar esses profetas seculares para falar com as nossas vidas, com a nossa jornada, né, Daniel? Rapaz, lindíssimo isso que você disse. Assim, para mim não tem nem mais o que dizer. Às vezes algumas dessas músicas são mais cristãs do que a gente pensa de outras que a gente diz que é cristão, né? Exatamente. Tá bom. Talvez chegamos então, Daniel, aqui nessa conversa tranquila, descontraída, gostosa, né? É gostoso. Ao centro da nossa conversa. Indo para os nossos finalmente, ao centro da nossa conversa. Daniel, qual é o grande milagre? Qual é o grande milagre? Grande milagre, meu brother, se eu puder dizer, né, da onde eu estou olhando, grande milagre é a gente estar aqui, vivendo o dia de hoje, conhecendo uns aos outros, respirando esse ar que nos dá saúde, nos dá vida, fazendo o nosso trabalho. Aquele abraço que você quase que me dá todo dia. Aquele abraço, aquele bom dia, a cortesia. Eu falo muito, às vezes, para minha esposa sobre você ser cordial. Acho que cordialidade é uma das coisas... É um grande milagre. É um grande milagre. É uma das coisas que, para mim, mais expressa, assim, a bondade de Deus. É você encontrar com alguém, a pessoa ser cordial com você e vice-versa. Então, mais uma vez, a gente ouve muitas histórias de grandes milagres. Alguém foi curado de um câncer e é lindo, assim, é plausível, é maravilhoso. Alguém saiu de uma UTI. Tá. A comunhão. Estar à mesa com as pessoas. Tudo isso é milagre, não? É o grande milagre. É o grande milagre. Uma conversa sem pressa. Uma conversa sem pressa. Então... O momento. É um grande milagre. É um grande milagre. Eu vi um milagre ontem. Foi? Eu vi um milagre ontem. Eu saí com a minha esposa, que já é um milagre eu ficar com ela. Ela ficar comigo, né? Já é um milagre, né? Porque... Tá vendo? Você já está encontrando vários milagres. Olha aí, a gente desceu e a gente faz academia todo dia, tenta fazer todo dia, o que para mim é um milagre, literalmente. Outro milagre. E aí eram umas 6h30, mais ou menos assim, aquele lusco-fusco, né? A penumbra vindo, escurecendo, e lá no fundo umas árvores que elas iam formando assim uma silhueta, e lá no horizonte, Daniel, aquela laranjado maravilhoso do pôr do sol indo, e com escuridão encontrando com aquele laranja assim. A gente parou os dois juntos de mãozinha dada e ficou olhando para aquilo lá. Aquilo é um milagre. E foi um milagre vocês pararem para perceber. Né? Pararem para perceber, né? Então, talvez quem espera apenas, né, Daniel, os chamados grandes milagres, a cura de um câncer, lógico que é. Fascinante. Um emprego para amanhã, claro que é. Ou quem pensa que o milagre é sempre coisas extremamente grandiosas, que transcende o aqui e agora, que transcende o cotidiano, nunca perceba essas pequenas partículas, células, né, de milagres que vão sustentando a vida no dia a dia.
A gente perde essa dimensão e fica esperando apenas nessa coisa grandiosa. Mas o problema é que essas coisas grandiosas não acontecem todo santo dia. Mas todo santo dia os milagres de Deus estão acontecendo na nossa existência. E talvez o extraordinário seja enxergar a profundidade da vida no comum. O que você acha? Eu fiquei sem palavra agora, porque... Não, sério. Para mim, você exprimiu de forma, assim, fantástica. Esse é o pensamento. E mais uma vez, por quê? Porque foi isso que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou que a beleza, você encontra Deus é no outro. Você encontra o templo é dentro de você. Então, veja, você é um milagre, eu sou um milagre, cara. Às vezes a gente pensa, por exemplo, é muito fácil a gente banalizar o próprio ato da gente estar aqui respirando. Mas tudo acaba sendo muito relativo. Um respirar meu aqui que eu banalizei agora, fosse numa UTI, eu tivesse com dificuldade respiratória, eu perceberia que se trata de um milagre. Falando em música, né? Você vai provocando e veio aqui agora, né? Gonzaguinha, né? Gonzaguinha. Você lembra? Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. E ele ainda diz, ai meu Deus, né? Pois é desse jeito. Então, que bacana essa conversa, né, gente? Que gostoso estar aqui com o Daniel, ele comigo, eu com ele, a gente celebrando a vida. Foi um podcast assim que eu espero que tenha trazido ao seu coração encanto, assombro, né? Esse vislumbrar desse Deus milagroso que insiste em nos amar todo dia, nos sustentar todo dia, né? E continuar sussurrando nos nossos ouvidos, I love you, tu és o meu filho amado e tu és a fonte do meu prazer. Daniel, deixa a sua palavra final para as pessoas que estão nos ouvindo. Olhe bem para aquela câmera lá e deixa uma palavra pastoral, amiga, aquilo que Deus colocar no teu coração. Muito obrigado, brother George, professor Jorge, né, nosso diretor aqui da instituição, por essa oportunidade de também compartilhar um pouco aquilo que, como eu encontrei a voz de Deus na minha vida. E essa voz, eu gostaria que você encontrasse também. Que você continue encontrando ela na sua oração, que você continue encontrando a voz de Deus nos cânticos que você canta na sua comunidade, mas que você também possa encontrar a presença de Deus num abraço que você dá em alguém, que você possa ouvir a voz de Deus nas poesias que as pessoas que foram feitas à imagem e semelhança de Deus estão fazendo por aí. Que você não coloque travas na sua consciência, travas de cunho religioso, ritualístico, mas que você, de fato, tenha esse efatá, que Jesus diz, né? Esse abrir de olhos para ver que toda a terra está cheia da glória de Deus. Toda a terra. As pessoas. Deus amou o mundo. Então, que essa seja uma verdade para você. Perceba que Deus está no café da manhã que você toma. Perceba que Deus está quando você acorda cedo para levar seus filhos na escola. Perceba que Deus está com você quando você precisa da criatividade para fazer o seu trabalho. Então, meu recado e meu pedido para você que está aí nos ouvindo é esse. Não ingesse, não coloca Deus dentro de uma caixinha que você vai ver que Ele vai se revelar para você de muitas formas possíveis. Bom, como você pôde perceber, o Daniel Menara ficou até emocionado ao trazer essa última palavra, e eu também fiquei emocionado, eu tenho certeza que você também ficou emocionado e emocionada. E eu termino com essa singela palavra também para você, que talvez o sagrado nunca tenha deixado o mundo. Talvez nunca. Talvez apenas tenhamos desaprendido a percebê-lo. E talvez seguir Jesus seja justamente a resposta para reaprender a enxergar a Deus,
atravessando a nossa vida comum, a minha e a tua vida. Muito obrigado por você ter permanecido conosco até aqui. E se essa nossa singela e humilde reflexão fez algum sentido para você, nem que for um grão de mostarda, eu faço um pedido para você. Não guarde para você, né? Aquilo que de graça recebeste, de graça dai. Multiplique, compartilhe, mande para alguém. Talvez veja um nome na tua cabeça enquanto a gente fazia essas reflexões. Envia para ela. É o Espírito de Deus soprando, porque talvez ela precise, passando por um momento difícil, já até desencantada com Deus e com a igreja, e de repente esse podcast de hoje pode trazer uma nova percepção, uma nova transcendência para essa pessoa. Portanto, eu peço de todo o meu coração, leve essa mensagem para onde você puder, compartilhe o máximo possível. E você já sabe, a gente se encontra aqui toda quinta-feira, às 3 horas da tarde, no Teologia para a Vida do FTCA Cast. Um beijo no coração e que Deus te abençoe. Até a próxima.